Filosofia Espírita, volume 4. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Leitor amigo, é nosso dever conversar contigo e, para tanto, temos de usar as vias da mediunidade. É por ela que o desejamos a todos que lerem e meditarem sobre estas páginas, que colham bons frutos deste livro, que é inspirado em perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina que muito amamos, sentindo-nos gratificado com o crescimento dos amados companheiros que despertam para a luz do entendimento. Dentro da obra-fonte que inspirou este livro, estão as leis sutis de Deus, irradiando-se para o conhecimento das criaturas, onde podes beber a água que Jesus ofertou à samaritana, e nunca mais terá sede. A caridade maior é aquela que mostra ao ser humano como viver os preceitos do nosso Divino Mestre, e a transformação do homem, em cujo despertar a doutrina espírita tem um grande empenho. Se falamos de caridade, devemos começar a praticá-la no desabrochar dos pensamentos, porque as ideias irradiam forças, e essas forças cobrem todo o planeta com os sentimentos que depositamos na sua estrutura. Oriundo da verdade maior, o Espiritismo é a essência desta verdade que envolve as criaturas, conduzindo-as pelo caminho da salvação. Ele dá todas as informações acerca de como nos prepararmos na senda da luz, superando as nossas deficiências e permitindo-nos alcançar, com esforço próprio, a tranquilidade imperturbável de consciência. Esse é o maior prêmio que a natureza divina nos oferece, depois que passamos por todas as tribulações das vidas sucessivas. Pedimos-te que as leias sempre meditando sobre elas, colocando-as em prática e nunca te deixando ser envolvidos somente pelas teorias. Elas são boas, nos mostram os caminhos, porém, nós é que temos de andar sem esmorecimento, ferindo os pés, carregando a nossa cruz, sendo apedrejados e escarnecidos. Este é o processo de despertamento das criaturas. Permanecer dormindo, presos aos gozos transitórios e humanos, é acarretar dores para o futuro e problemas para o amanhã. Se já abristes os olhos para as coisas espirituais, esforça-te para compreender Deus e o porquê da obra gigantesca do Senhor. A carne é como uma esponja, que absorve as vibrações negativas criadas pela alma, drenando a consciência e mostrando, pelo que ocorre, o que devemos fazer. Muda com Jesus, se já estás com Ele, e nunca perderás os rumos das esferas superiores. Filosofia Espírita, escrita pelo nosso companheiro Miramês, acrescenta mais um pouco de entendimento espiritual, mostrando as responsabilidades do espírito ao conhecer a verdade. O tempo está cada vez mais limitado e este tempo a que nos referimos é o fim das coisas maléficas e pedimos ao Senhor que as mudanças não sejam com violência, ainda que os homens, pelo modo que procedem, gerem violência. Confiamos na misericórdia de Deus, pois, como Pai amoroso e santo, a sua bondade ultrapassa os nossos entendimentos. Agradecemos a Deus por mais um pingo de luz que chegou à Terra, por muitos esforços dos irmãos dedicados ao bem comum. Rogamos a Jesus Cristo que nos abençoe, para que esta obra, como tantas outras da mesma lavra, cresça e desperte a caridade nos corações, aquela que não exige e que não especula, transformando-se em amor em todos os corações que doam e recebem. Que a paz seja com todos. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 1985. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 154, Desligamento da alma. É processo comum e natural, para a humanidade terrena, a separação do corpo da alma, embora não exista um totalmente semelhante ao outro, ocorrendo modificações de pessoa para pessoa. Muitos querem entender que, assim como a enfermidade lhes traz dores e inquietações variadas, a separação do espírito do corpo possa lhes causar dores inenarráveis, porém esta não é verdade.
A morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivéssemos com uma roupa suja, de modo que nos apressamos em trocá-la, sem motivo algum de inquietação. O modo de morrer, que muitos têm, é o instinto de conservação que fala mais alto, como também a necessidade de cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos no mundo onde estagiam e diante da própria consciência. O espírito, é necessário que saiba, é perfeito em todas as nuances da vida. Tudo o que vem sentir na carne fora dela é pelo processo mental, é falta de harmonia na trajetória das ideias. Depois de educadas na escola de Nosso Senhor Jesus Cristo, cessam as inquietações e a alma desconhece a dor em quaisquer caminhos que se dispõe a percorrer, a não ser nos casos de grandes missionários da verdade, que descem a carne para ensinar, pelo exemplo, como devemos suportar a dor. Entretanto, a sua dor é diferente, é sentida em outra dimensão de vida, é transformada, como adubo na terra, em frutos saudáveis. Na morte do corpo, os laços se desatam, não se quebram, por serem eles de formação diferente do corpo de carne. São altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica e, na separação, se recolhem para seu ponto de origem, antes de se ligarem nos primeiros instantes de vida. O desenlace é feito por mãos hábeis, gradativamente como requer a evolução da alma, porém na desencarnação de espíritos altamente evoluídos, já se muda o comportamento, querendo, ele se desata a si mesmo. O sofrimento é mais psicológico, por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido. É nesse sentido que é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. É o efeito que se vê na influência da religião, que mostra, por muitos meios, notadamente a doutrina dos espíritos, como provas irrecusáveis da continuação da vida e da comunicação dos chamados mortos, que a morte não existe. Voltamos para falar coisas que nunca se ouviram, mesmo nas mais abalizadas filosofias espiritualistas. Não temas a morte do corpo, porque o espírito é vida, mas, jamais procures a desencarnação, por querer se libertar mais depressa da vida na terra. Responderás pela violência que praticares contigo mesmo. É de bom grado que estudes as leis naturais, cumprindo sempre a vontade de Deus e não a tua. A morte natural é a morte divina. A criatura deixa o corpo, como se soltasse um pássaro de uma gaiola, e ganha mais liberdade de consciência, quando cumpre todos os seus deveres assumidos diante de Deus. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 155, Desatando Laços. Não existe violência em nenhum campo da vida. Quando o espírito abandona o corpo que lhe serviu de instrumento na área física, o mais acertado é dizer que esse desligamento é gradativo, visto na vida, resplandecer a harmonia pura, ordem essa que vibra em todo o universo de Deus. No entanto, há casos que modificam essa ordem, por não ser ela rígida ao ponto de fazer desaparecer a misericórdia. O espírito apegado às coisas materiais, o usuário, o sensual, enfim, o ignorante, fica junto ao corpo o tempo que a natureza animal achar conveniente. O seu afastamento é feito gradativamente, enquanto permanecer alimentando ideias de posse, de medo, de orgulho e de egoísmo. O Livro dos Espíritos nos ensina que a alma pode ficar apegada ao corpo, às vezes, por dias e meses, mas, na verdade, há casos em que se verifica que a alma fica ligada aos seus restos mortais por anos a fio, até mesmo envolvida nos próprios ossos, até que desperte em seu coração alguma luz que faça reconhecer que já não pertence mais ao mundo dos homens, tocada pelos sentimentos superiores oriundos do coração. Algumas, por vezes, sofrem com a desintegração do próprio corpo. Os laços não se quebram, eles se desatam, tal como foram atados na concepção. Há entre a formação do corpo e o perispírito, uma certa sintonia de modo a se fazer a junção de um ao outro.
Os laços são ligados no centro de forças de maneira sutil e harmoniosa, capaz de, por seu intermédio, dominar todo o complexo fisiológico. Podemos dizer que o século XX é o século do espírito, fase essa que começou no século XIX, para que a humanidade pudesse entender melhor a vida divina dentro da vida humana. Deves, se ainda não o fazes, passar a meditar na vida espiritual e aprender a orar todos os dias, assim como te alimentas várias vezes, porque o alimento da alma vem pelas vias da oração e da renovação dos sentimentos. Há nuances em todos os aspectos da vida. Não existe determinismo na ação das leis de Deus, como no caso do espírito superior que esteja animando um corpo. Ao despertar-se deste, ele sai livremente, sem nenhum sofrimento. É mesmo se como estivesse preso e as grades se abrissem. A morte para ele significa a liberdade, e sente-se feliz porque cumpriu seus deveres ante a vida. Mas, sempre ocorre isto desatando laços. E é nesse caso que deves preparar o teu próprio desenlace todos os dias, pela leitura espiritual, pelas orações, e, acima de tudo, pela reforma dos costumes em todos os momentos da tua existência. Quem prepara o próprio coração para essa hora inesperada, recebe o prêmio do bem-estar e a tranquilidade fornecida pela esperança. A oração tem uma força poderosa no momento da desencarnação. Ela é capaz de atrair almas iluminadas e, nesse ambiente, poder-se ajudar o desencarnante a se livrar do velho fardo e, por vezes, ser levado para lugares de recuperação espiritual. Não esperes, meu irmão, a morte chegar, para compreenderes o sentido da vida espiritual. Começa hoje mesmo a te educares, a educar os teus impulsos inferiores, para que eles não sirvam de espinhos nos teus caminhos além do túmulo. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 156, Desligamento definitivo. A separação entre a alma e o corpo pode se dar antes que o corpo paralise suas funções orgânicas, porém, isso é muito raro. Depende muito da situação psíquica do espírito. O mais das vezes, a chama espiritual permanece ligada ao fardo físico por horas, dias ou meses e até anos, chumbada aos restos mortais por provas ou por incapacidade de se libertar do próprio apego à vida física. Isto tem uma variação muito grande. Pode-se dizer que é zero ao infinito. Não existe uma desencarnação igual a outra. Os processos de desligamento dos laços têm variadas modalidades. Temos a dizer que, na arte de Deus, não existe violência. Os meios de ligar-se à vida corporal e desligar-se dela são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma. Sempre falamos da necessidade dos homens se prepararem, no tocante à vida na terra, porque a verdadeira moradia é a espiritual. Quantos sofrem duras provas ligados aos restos do corpo por muito tempo, por lhes faltar compreensão das leis divinas. Sofrem por ignorância. Não é por faltarem escolas, existem muitas que levam as almas a despertar, educando a si mesmas. A vida é, pois, uma escola onde todos devemos aprender como viver. Os espíritos elevados descem de altas esferas, por misericórdia de Deus, no sentido de ensinarem aos homens espíritos ainda humanizados nos seus instintos, a se libertarem da inferioridade. Eles sabem esperar a maturidade de cada um. Entre mentes, a melhor escola ainda é a dor. No estágio em que se encontra a humanidade, sofrer é salutar remédio para desprender-se. Assim, como pode a alma desatar seus laços antes que cesse a vida orgânica, por evolução, pode a vida orgânica cessar e o espírito ficar ainda por muito tempo preso aos restos carnais, de onde escapou toda a força vital dos órgãos. Assim como os pais têm o dever de preparar seus filhos para a vida na terra, dando-lhes receitas que lhes possam assegurar uma existência melhor, o dever é o mesmo, ou maior, de prepará-los ante a vida espiritual, diminuindo, portanto, seus sofrimentos para o futuro, conscientizando-os da realidade da vida do espírito.
O espírito encarnado está preso às grades da carne, sujeito a inúmeros problemas, que antes eram chamados de castigo, e hoje, em certos meios, provações ou missões, porém, é um aprendizado, onde gradativamente vão se despertando os valores da alma. Essa poderá, com o tempo, ascender para regiões superiores, quando compreender as leis de Deus e passar a vivê-las. A vida física é breve e cheia de obstáculos, por ser o calvário de quem sustenta o corpo, e é nessa engrenagem que aprendemos a escolher os nossos próprios caminhos e a corrigir as nossas deficiências. É bom que saibamos que não há somente os laços espirituais que prendem a alma ao corpo, e sim, os laços psicológicos, que por vezes são mais difíceis de serem rompidos. A educação neste sentido é de grande valor. É por isso que o espírito renasce como membro de muitas famílias, participando de diversas nações, para que surja o desprendimento e se liberte. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 157, Sentidos aguçados. No momento em que a alma se desprende do corpo, seus sentidos são aguçados e, em muitos casos, tem visões reais sobre seu futuro. Geralmente, a pessoa tem o pressentimento de que vai morrer, quando se aproxima o momento de sua desencarnação. Sabe que vai partir e não se assusta. No entanto, pode vir a sentir fortes emoções. Raras são as criaturas que mantêm tranquilidade nestas horas. Esse é um fenômeno natural, mas somente entrará na naturalidade da vida do homem, quando se conhecer a verdade que o liberta da ignorância e o prende nos liames materiais. Muitos espiritualistas, mesmo os mais estudiosos, têm, nas fronteiras do túmulo, muitas vezes, medo do nada, principalmente quando saem do corpo com mais lucidez para outra vida. Os casos são variadíssimos, no que toca à desencarnação da alma. A humanidade está caminhando para a consciência de si mesma, e o tempo, o estudo e a vivência dos conceitos do Cristo iluminarão a consciência interna, de modo que, mesmo na vida sadia, com a maturidade do espírito, esse fica com possibilidades de sair do corpo em viagem astral consciente, matando, assim, o medo da morte que sempre se tem por ocasião das graves enfermidades e no momento do desenlace. Há muitos espíritos de alta iluminação trabalhando com os encarnados, para que o sono e os sonhos não sejam somente sono e sonhos, e sim, algo mais, intercalando-se com o desdobramento consciente, para que a vida lhes seja mais feliz. Haja vista a quantidade de escolas, espiritualistas ou não, que estão sendo abertas em todo o mundo, buscando desenvolver estudos sobre a alma. Não está longe o tempo em que vamos assistir a essa felicidade dos homens, em serem todos conscientes de que a vida continua além do túmulo, e é neste sentido que se dará mais valor ao que se pensa, fala e faz. É, pois, o Cristo retomando as rédeas dos destinos humanos na sua totalidade, por aceitar, a humanidade, seu comando divino e humano. A alma pode sentir felicidade no desprendimento, no instante de desatar os laços do fardo físico, se cumpriu bem seus deveres ante a sua consciência. Se somente se desviou das leis naturais, se fechou os olhos à luz do entendimento que o amor inspira, teme a morte, e fica, quando isso acontece, preso à casa física sofrendo as consequências do que criou no mundo. Quando não sabemos o caminho por onde transitamos, perdemos o roteiro que deveríamos seguir. Sem Jesus em nossos caminhos, e certamente dentro de nós, como luz de nossos corações, ficamos nos debatendo nas trevas de variados tormentos, sem que consigamos encontrar a luz do entendimento. Na desencarnação, todos os sentidos se aguçam, mas isso só não basta. É necessário que tenhamos educação espiritual para sabermos discernir e como nos comportar nestas duras provas que nos levem a uma vida melhor. Abracemos a fé com Cristo, porque Cristo nascendo dentro de nós, iluminará todos os nossos caminhos, na vida ou na morte,
seja ela como for. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 158, Vidas sucessivas. Já se tentou por diversos meios desvirtuar a lei da reencarnação. Entretanto, não se conseguiu, por ser uma lei de Deus que vigora em todos os mundos onde dela se necessita. A comparação da lagarta com a crisálida já nos mostra a ideia mal formada sobre a reencarnação, confundindo-a com a definição de ressurreição. O espírito atento, porém, acha a figura boa, mas incompleta na sua estrutura. A lagarta transforma o próprio corpo físico em borboleta e, no caso da reencarnação, lei divina no meio humano, o espírito deixa um corpo para depois renascer em outro diferente em diferentes grupos familiares. Quem entende as leis de Deus e costuma meditar sobre elas deve fugir do ao pé da letra, para procurar sempre o espírito de todas as coisas. Já escrevemos alhures essa mesma frase, mas achamos conveniente repeti-la. Quando pensarmos, falarmos e escrevermos, lembremo-nos sempre da universalidade das coisas. Não nos deixemos prender por fatos ou ideias estreitas. Não neguemos as coisas que desconhecemos. Coloquemo-las nas mãos do tempo, que ele sabe selecionar, entregando-nos a verdade que sempre fica de pé em todas as lutas ideológicas. Quando alguém nos trouxer ideias novas que desconhecemos, não nos deixemos ser tomados pela irritação, nem o neguemos porque a desconhecemos. Mantenhamos a serenidade diante de tudo que se movimenta e cresce em nossa frente, porque somente a vontade de Deus permanecerá para sempre. Usemos da oração na seleção dos conhecimentos, porque Deus nos ajuda por meio dela mais diretamente. Os espíritos encontram dificuldades para falar aos homens na mesma linguagem conceptual. Entretanto, nunca deixam de tentar, para que a verdade se estabeleça, sem violência, na mente e no coração dos seres da Terra. Os homens, frequentemente dão má interpretação às ideias que assimilam do mundo espiritual elevado, mas isso é uma luta que deve continuar. O processo mediúnico se aprimora cada vez mais, não pela vontade das criaturas humanas, mas sim, pela lei de crescimento de todas as coisas, pois não somente os homens estão sujeitos à evolução, mas todas as coisas. O universo é uno em todos os seus aspectos de expansão, e é como que o corpo de Deus. As almas da Terra estão tão ligadas a ela que, por vezes, negam certas leis que regem e comandam a elas próprias, como é o caso da reencarnação. O que estaria fazendo a inteligência, que manobra o raciocínio em mínimas coisas, ao deixar escapar uma verdade fundamental para a vida, para a justiça e a esperança? O que devemos pedir a Deus nas orações é compreensão, porque quem compreende, vive melhor. O mundo está passando por crises de todos os matizes, não por lhe faltar algo, mas por orgulho, vaidade e egoísmo, que dominam os corações de grande parte dos dirigentes da Terra, faltando-lhes desprendimento em favor dos que sofrem mais. Enfim, a falta de Cristo no coração. Eles não deixam lugar para Jesus no comando dos sentimentos, pelo fato de amarem mais a mentira que a verdade. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 159, Chegando ao além. A alma, quando chega ao além, ao deixar o corpo físico, pode sentir-se feliz ou constrangida, dependendo do modo de vida que levou. O Evangelho é instrumento de salvação para todos nós, pois nos induz a uma moral sadia. Os seus conceitos são de luz, nos mostrando e nos ajudando a modificar os pensamentos, as ideias, a palavra e a própria vida, copiando a vida de Jesus em todos os seus aspectos de nobreza. O céu começa na terra. Se queremos alcançá-lo, trabalhamos em nós mesmos, cortando as arestas e procurando transformar todos os nossos impulsos inferiores em virtudes, do porte das que foram ensinadas e vividas por nosso Senhor Jesus Cristo. O desleixado na moral sofre as consequências do seu desleixo, mas o que viveu trabalhando para o seu autoaprimoramento recebe, ao chegar ao além,
o prêmio dos seus esforços, e a luz de Deus dá-lhe a luz da vida. O justo é exaltado em todos os tempos, seja onde for. O homem honesto é louvado e acreditado na terra e no céu. Ninguém perde por ser trabalhador, justo e caridoso. Esse homem é, pois, o ganhador de sempre. Porém, a criatura que não observa as leis criadas por Deus e zeladas por seus vigilantes, sofre sempre por sua cegueira. Não devemos deixar para melhorar depois da desencarnação. Isso é ignorância e perda de tempo. Comecemos logo que sentirmos necessidade. Qualquer esforço no sentido de melhorar moralmente é válido e é nesse gesto que as luzes começarão a acender em nossos corações, refletindo-se nas nossas consciências. A lei das vidas sucessivas deve ser pesquisada porque é nela que se encontra a chave que nos dá a compreensão necessária, e que nos leva a nos esforçar todos os momentos por nossa melhoria moral, e na conduta do dia a dia. Coloquemos o Evangelho em nossa vida, que passaremos a melhorar. A consciência registra tudo o que se faz, e quando se escreve nela o que está em desacordo com a vontade de Deus, os reflexos surgem por muitos meios, que chamamos de tristeza, medo, desespero, violência, orgulho, vaidade, egoísmo, fazendo com que a ignorância domine nossos passos. Eis aí a infelicidade da alma, criada por ela mesma. Não esperes chegar ao além para cuidar das coisas do espírito, não faças isso. Começa agora mesmo, onde estiveres. Toda hora é hora de começar. Examina o que és, examina o que pensas, examina o que fazes na vida e, se tiveres algo para modificar, modifica-o sempre comparando com os ensinamentos de Jesus, que nunca errarás o caminho, pois ele é a estrada dos homens, é a vida e a verdade. Diante de todos os esforços do bem, ele criará em teu coração uma luz que, brilhando, não te deixará perder os passos na direção daquele que sempre nos guiou. Procura leituras de livros decentes. O homem que não gosta de leituras, demora a compreender as próprias leis que o dirigem. Deus nos ajuda por meios diferentes, mas constantes, e Jesus não nos abandona, usa todos os recursos possíveis para nos despertar para a vida do além, mesmo quando nos movemos na carne. É certo que, fazendo o mal, não nos interessando pelo bem do próximo, esquecendo de amar a Deus sobre todas as coisas, como nos ensinou Jesus, ao chegarmos ao além, pelos processos da morte do corpo, a tristeza e o arrependimento parecerão nos matar de novo. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 160, revendo entes queridos. A alma, ao atravessar o portal do túmulo, geralmente encontra os que lhe foram caros na terra, bem como aqueles que a guiaram nos roteiros espirituais. No entanto, nem sempre isso acontece, devido à sua posição na escala espiritual. Compete a cada criatura trabalhar no seu aperfeiçoamento enquanto encarnada, aliviando seu fardo e clareando sua mente para ter a felicidade de encontrar os seus parentes e amigos no limiar do túmulo. Por outro lado, nem sempre os seus parentes estão preparados para assistir à sua desencarnação e dar-lhe assistência. Tudo é relativo, na pauta da vida a que nos submetemos viver, mas, quando os que se foram antes estão bem postos no mundo dos espíritos e os que desencarnam estão bem em consciência, eis que é uma festa de luz, onde o coração manifesta toda a alegria, com a evolução da própria vida. Procuremos, pois, conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Ele o caminho por onde encontramos as maiores alegrias da vida. Ele é a porta por onde nunca erramos as diretrizes que nos levam à paz. Ele é a verdade que sempre nos liberta da ignorância com todos os seus aspectos de infortúnios. Podemos rever os nossos parentes e amigos que já passaram para o mundo dos espíritos, sendo que, dos mais elevados, recebemos ajuda para nos fortalecer, e aos mais infortunados prestamos auxílio, mesmo que eles não nos vejam. Deus, a bondade absoluta, proporciona a segurança a todos os seus filhos.
Criou o Senhor o sol que sustenta a vida na terra e mesmo em alguns planos do espírito. No entanto, criou igualmente filtros para abrandarem a luz, de modo que ela não nos causasse danos nas condições de espíritos ainda necessitados. Toda a natureza carrega consigo defesas que o amor de Deus sustenta, para que a vida vibre com todo o seu fulgor e harmonia. No plano do espírito, as defesas são as mesmas, somente recebemos o que merecemos. A justiça rege o universo, sustentando a paz em todos os ângulos. As criaturas recebem, do amor do Criador, a misericórdia capaz de aliviar todos os que sofrem, dotando-os de esperança rumo ao futuro. A nossa alegria é grandiosa ao atravessarmos o túmulo e encontrarmos do outro lado os nossos entes queridos nos esperando com ansiedade, para nos transmitir as lições sublimes de todas as suas experiências no mundo da verdade. Esse aconchego nos dá mais vida e faz crescer sobremodo a esperança, de sorte que as promessas crescem para o futuro, por reconhecermos que a morte não existe, que somente a vida brilha em todos os sentidos do universo. A doutrina dos espíritos é um coadjuvante desta felicidade. Essa escola muito ajuda a alma na transição da terra para o mundo dos espíritos. Não percas tempo, meu irmão. Procura melhorar, melhorando-te por dentro, corrigindo faltas e aprimorando ideias, iluminando sentimentos e trabalhando no bem comum, para que, no momento da mudança da terra para o mundo espiritual, sejas iluminado e possas encontrar todos os companheiros que já regressaram e que estão em condições de festejar a tua vitória. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, Questão 161, A alma e a morte violenta. No caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, por lhe faltar o tempo necessário para meditar no trânsito da desencarnação e ele não se processar gradativamente. No entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por se encontrar em grau de evolução suficiente, o que garante a sua lucidez espiritual. Porém, em quase todas as mortes por desastre, a alma fica em estado de sono, como permanece ligada aos restos por tempo variável. Há casos, também, em que a criatura padece em um leito por anos a fio e, quando desencarna, fica ainda ligada ao corpo em estado deprimente, e quando se desliga dele, continua a residir na própria casa, por apego aos bens materiais. Não se pode fazer uma escala definitiva da desencarnação, mostrando aos homens um só padrão, porque isso varia de pessoa para pessoa. Se queres saber o que pode acontecer contigo na desencarnação, examina a vida que levas, que terás um retrato do que pode ocorrer. Se desejas um desenlace suave, uma partida com vitória para o mundo da verdade, não deixes de lado o trabalho de reforma íntima, em que o Cristo pode despertar todos os teus valores morais, no coração e na inteligência. Desta forma, meu irmão, mesmo que morras de morte violenta, estarás amparado pela tua conduta esquecida de erros morais, onde a caridade tem o poder de te iluminar por dentro do coração. Se queres ser feliz, faze aos outros o que desejas para ti mesmo, que a justiça não te deixará sofrer. Entretanto, a violência permanente que usas nos pensamentos, nas palavras e, por vezes, nas obras que fazes. Quando as tuas palavras violam a lei de harmonia, elas tisnam o magnetismo sublimado que Deus te deu para conversar, para pensar e para agir. Aí, sofrerás as consequências da tua ignorância. Em muitos casos, a criatura pode estar andando, trabalhando e vivendo, e estar morta, por não compreender as leis de Deus. Quando as compreende, é necessário compreender as leis de Deus. Quando as compreende é necessário vivê-las, para que a paz possa estabelecer a tranquilidade de consciência. Se estiveres bem contigo mesmo, no clima do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, em qualquer modalidade que a vida escolher para a tua desencarnação, irás bem, por estares bem com a consciência em Jesus, sob as bênçãos do Criador.
Não fazer aos outros o que não queremos para nós é o começo da nossa libertação espiritual. O Evangelho é o inspirador divino, que nunca erra nas suas indicações e não nos deixa permanecer nas faltas. Se queres morrer bem, e no momento exato, não te esqueças do Senhor Jesus. Ele nos ajuda em todos os transes e, para tanto, nos deixou o exemplo no próprio Calvário, bem como em toda a sua vida ele exemplificou o amor em toda a sua existência, como garantia para a humanidade. Com o Cristo, a morte deixa de existir e passamos a viver no céu, onde estivermos, pois ele é vida. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 162, Alma e a decapitação. Por existir a guilhotina na França, o tema sempre vinha ao pensamento dos estudiosos e certamente por isso também foi feita essa pergunta aos espíritos superiores. A resposta, certamente, não pode ser generalizada. Cada alma é um mundo diferente na sua estrutura espiritual e poucas são as que conservam a consciência no ato da decapitação. Alguns espíritos, de acordo com a escala de despertamento da alma, perdem a consciência, sem que possamos determinar o tempo. Havia espíritos encarnados que, somente em saber que a sua cabeça iria para o balaio do carrasco, começavam a sofrer e, ante a visão do aparelho assassino, perdiam logo a consciência, indo acordar somente depois de muito tempo. O suplício é uma prova, na qual a dolorosa lição, via de regra, serve de resgate redentor, como karma que só o passado pode explicar. A guilhotina foi responsável pelo rolar de muitas cabeças que no passado fizeram compromissos com as trevas. O inventor desse instrumento de morte foi inspirado por massa enorme de pensamentos inferiores, produzidos pelos malfeitores que deveriam morrer nele, como resgate do mal que cometeram no seio da sociedade. Não obstante, nem todos que ali foram entregues ao carrasco impiedoso estavam movidos por dívidas de um tempo que passou. Em muitos casos, foram processos de despertamento das criaturas. Alguns espíritos, antes de reencarnarem, pediram esse meio de retornar à pátria espiritual, para exemplificar coragem e fé, mostrando, por esse fato, que existe o mundo dos espíritos e que ninguém morre. Para o espírito evoluído, qualquer morte a qual for preciso se submeter, é um simples acontecimento, como de vestir roupas, que se troca com alegria, quando necessário. O medo de morrer, para o ignorante, vem por força instintiva de conservação, e sempre passa dos limites, por falta de conhecimento da verdade. O espírito pode ficar ligado ao corpo por horas, dias, meses ou anos. Depende da sua elevação. No caso de Francisco de Assis, por exemplo, ele deixou o corpo, como se deixa uma roupa usada e suja, com plena consciência do seu estado de vida, na sua lucidez imperturbável. Assim aconteceu com vários outros missionários, que vieram à Terra por misericórdia de Deus. Morrer, para eles, na linguagem humana, é viver, não lhes preocupando a forma. Escolhem a que mais pode consolar aos que os cercam e levá-los à fé e à confiança em Deus. Jesus submeteu seus braços da cruz, para mostrar à humanidade que ela deve suportar todos os problemas da vida, que a dor desabrocha nos corações muitos poderes, e que as portas do céu se abrem, pela dor bem compreendida. Para cumprir sua promessa ele voltou, provando que a morte não existe. A missão do Espiritismo é essa também. Seja como for e como devas passar para o lado de cá, vem com confiança. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 163, Estado da alma depois da morte. Depois que se processa o fenômeno da morte, é quase comum, por falta de elevação da alma, que ela entre em estado de perturbação espiritual. Os seus sentidos adormecem, é como se ela mergulhasse no sono. No entanto, ela ainda continua ligada ao corpo pelo chamado cordão fluídico, conhecido pelos estudiosos da doutrina espírita e por vários outros espiritualistas.
Esse laço se desata com o tempo, que varia de alma para alma. A libertação do espírito dos liames da carne depende da sua condição moral. Há casos, muito raros, em que, imediatamente após a morte de corpo, o espírito se liberta sem perda da consciência, assim como, há outros, em que a alma só se livra dos laços, quando o próprio fardo já não existe mais. Ela vive na ilusão, envolvida pela ignorância. O mais comum é a alma passar algum tempo em estado de perturbação espiritual, recuperando sua consciência no correr do tempo. Depois, se for o caso, quando já estiver madura para receber novas semeaduras da verdade, é conduzida a regiões de aprimoramento, de aprendizado espiritual, para novas investidas na carne, de onde saiu com alguns resultados. A reencarnação é uma verdade em todos os mundos habitados. Ela é, pois, um processo criado por Deus, para o despertamento do espírito em evolução. Quem já compreende a necessidade da reencarnação, dará um passo largo nos conhecimentos da lei de justiça e de amor. Muitos espíritos dormem, sonhando depois da desencarnação, por faltar-lhes conhecimentos suficientes, de modo a mover-se a consciência no conhecimento da verdade. Outros ficam onde se processou seu desenlace, por tempo indeterminado e dali, por vezes, saem para outras etapas de vida, sem reconhecer onde estiveram. Porém, a força do tempo e o amor de Deus, pelas mãos do Cristo, farão o espírito acordar na carne ou fora dela, para a luz do entendimento. Essa é uma das missões do Evangelho de Jesus, fazer ressurgir quem estava morto, vestir os nus espirituais e saciar a fome de amor dos que choram e sofrem as agressões da própria consciência. A humanidade quase toda passa por essa fase de perturbação espiritual, mesmo animando corpos saudáveis. No entanto, a ignorância das leis de Deus fez-os mortos de entendimento, sem se preocuparem para onde vão, nem de onde vieram. Aos espíritas, a quem falamos mais diretamente, por serem esses os que nos ouvem com mais atenção, que se preparem no percurso da vida na terra, lembrando-se de que fora da caridade, não há salvação. Estude e ora, trabalhe e medita, e procure o aprimoramento das tuas faculdades espirituais, a fim de que, no momento da chamada morte, não morras, passando para a vida espiritual em plena consciência, para que nós, que estaremos te esperando, sintamos alegria com o esforço do trabalhador que conseguiu vencer a morte e ganhar a vida na sua plenitude. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 164, Libertação da alma. A separação da alma do corpo, quando nesse se extingue a força vital, nunca ocorre da mesma maneira. A diversidade é infinita, do mesmo modo que as folhas das árvores não são iguais nos seus detalhes. Cada desencarnação tem suas nuances próprias. Como já foi dito, há espíritos que levam minutos afrouxando e desatando os laços ao corpo, e outros que levam até séculos, ficando ligados aos ossos, permanecendo na ilusão de que ainda estão vivos no corpo físico. Podemos mostrar, como exemplos, os grandes missionários do Cristo que, mesmo reencarnados, já vivem em espírito e não têm dificuldade alguma em se separarem do fardo corporal para entrarem na vida espiritual, por já viverem nela. Quase sempre, eles mesmos desatam seus próprios laços, atados por eles mesmos, ao ingressarem na carne. A separação é de conformidade com a pureza da alma, gasta mais ou menos tempo, e a redução do tempo está, por assim dizer, nas próprias mãos de cada um. É conquista da alma. A doutrina dos espíritos, desde os seus primórdios, sob a orientação dos espíritos superiores, vem cooperando para que os homens despertem, no sentido de trabalharem no autoaprimoramento, e ganharem essa bênção da consciência imediata ao atravessar o túmulo. Quem deseja ficar na perturbação espiritual? Todos buscam a libertação, mas poucos sabem procurá-la pelos caminhos certos. A vida é uma eterna escola,
para educar sempre pelos métodos que Deus determinou, invariados cambiantes das leis espirituais. Também não há pressa para o cumprimento das leis, sabe Deus da sua sequência sem interrupção e abençoa sempre, amando tudo e a todos com o mesmo calor. Concitamos os homens que aprendem a orar, que não esqueçam do auto-aprimorado, que lutem todos os dias para viverem bem com o próximo, de sorte a ganhar consciência da vida, e ganhar vida na consciência. O Livro dos Espíritos, no qual estamos nos inspirando para conversar com os homens, deve ser lido e meditado, pois ele é fonte de muitas instruções, revelando leis que estavam encobertas e que têm o poder de nos livrar de embaraços aos quais a ignorância nos prende. Se ainda não começaste a pensar sobre a tua vida e sobre como viver melhor, começa agora, que chegarás à conclusão de que deves viver em conjunto e paz com todos, trabalhando e ajudando onde quer que seja, porque toda a luz nasce no seio de todos os esforços que se reúnem. A morte do corpo, todos já bem o sabem, é fato natural, mas nunca é aceita como tal, por se esquecer de estudar esse fenômeno à luz do coração. Sempre se deixa para depois, e o tempo vai passando, levando a própria felicidade de cada um. Eis que chegou o momento desse estudo transcendental. De estudar aquilo que chamam de morte, para que se possa descobrir a vida eterna que acena para todos, das profundezas do universo pelas mãos luminosas de Deus. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 165, Perturbação após a morte e o conhecimento. Certamente que a doutrina espírita exerce muita influência para diminuir o tempo mais ou menos longo da perturbação espiritual após a morte. No entanto, é preciso que o estudante do espiritismo coloque em prática os ensinamentos colhidos no Consolador prometido. A perturbação que ocorre no transe da desencarnação, pela passagem de uma vida para outra, sem que esperemos essa mudança brusca, nos causa um impacto e, por vezes, perdemos a razão, cuja recuperação demora mais ou menos, de conformidade com a nossa evolução. Quando estamos dotados de uma pureza de consciência, essa não impede a nossa lucidez. Vale muito o conhecimento das leis naturais, principalmente quando vivemos essas leis, do modo que foi ensinado por Jesus no seu Evangelho. Depois da divulgação da doutrina espírita na Terra, os espíritas e os espíritos encontraram maior facilidade de se libertarem da inconsciência depois da morte. Os que já se encontravam fora do corpo, vagando por aí, sem o verdadeiro conhecimento da verdade, foram esclarecidos, e muitos deles hoje trabalham nas fileiras dessa filosofia maravilhosa e santa, capaz de devolver a vida às criaturas mortas por ignorância. O Espiritismo, na sua profundidade, é o mesmo cristianismo, e mostra, a todos, os caminhos do amor, que na terra se transforma em caridade e passa a despertar os homens para a vida em Cristo. O homem bom, paciente nas suas funções, alegre nos seus gestos, honesto na sua vida e que ama a verdade, ao abeirar-se do túmulo, cruza seu portal com tranquilidade, por saber que os que já se foram com os mesmos ideais o estão esperando, como o bom combatente que venceu a si mesmo. São duas forças imprescindíveis na vida da criatura: conhecer e praticar. Conhecer o valor do perdão, mas perdoar. Conhecer as belezas da gratidão e ser grato aos benefícios recebidos. Conhecer os frutos do trabalho com justiça e ser justo em todos os aspectos. Conhecer os valores da fraternidade e ser fraterno. Sentir e entender que o amor é a vida, mas amar sem distinção. Essas diretrizes nos levam à verdadeira libertação e, se praticarmos todos esses preceitos de Jesus, não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida, e essa vida pulsa na vida de Deus. É muito bom e nobre que conheças a doutrina espírita. No entanto, certifica se a estás entendendo como ela é, com profundas ligações com nosso Senhor Jesus Cristo. Se os teus sentidos encontraram Cristo nela, vá em frente,
seguro de que nunca errarás o caminho para Deus por esse prêmio. Não obstante, se ela te faltar durante a vida, busca entender o que a dor quer te transmitir ou, então, que ela quer te ajudar a permanecer consciente em todos os transes, principalmente na passagem do mundo físico para o espiritual. Juntemos nossas forças para conhecer e para viver o que aprendemos de bom, mediante os nossos esforços no dia a dia. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 166, Vidas Sucessivas. A pluralidade das existências é um fato em todos os reinos onde palpita a vida. A mônada espiritual desperta e passa a recolher experiências em corpos variados. O que podemos falar é que a alma dorme na pedra, em processos que ainda muitos não entendem, mas o tempo haverá de conferir a todos o conhecimento dessa modalidade de avanço espiritual. Ela sonha no vegetal. Também se virá a saber quais os processos desses sonhos e por que este estágio. Age no animal, com inumeráveis movimentos, buscando, por meios instintivos, os próprios dons guardados no coração. Finalmente, a alma desperta no homem, onde, como certo tempo, alcança a razão e se ilumina no super-homem, em busca da angelitude. Eis porque não se deve negar a reencarnação, verdade das verdades, que marca a chama divina com todas as experiências do saber e do amor. As reencarnações são incontáveis, passando-se de mundo para mundo, a ascender ao infinito. O espírito vai se despojando da animalidade e acordando para o Criador, com recursos valiosos capazes de lhe fazer sentir a felicidade. Muitos perguntam, por que a reencarnação? Não poderia o espírito despertar os seus valores sem ela? Claro que, se Deus quisesse, poderia. Acontece que foi Ele mesmo o Criador desta lei das vidas sucessivas. Criou o Senhor o espírito simples e ignorante, para que ele por esses processos estabelecidos pela lei universal, fosse despertando e recolhendo experiências grandiosas através de reencarnações sem conta. Se o Criador é todo-poderoso e todo saber, não iria errar, criando uma lei como essa. Estudemos, pois, os nossos caminhos, de modo a nos facultar a viagem pelos processos das vidas múltiplas. Se procurarmos meditar nas reencarnações, reconheceremos a justiça que se manifesta nos enfermos e doentes, pobres e ricos, primitivos e civilizados, enfim, em todas as diferentes situações dos homens no curso da vida. Tudo na vida retorna a outro corpo, obedecendo à lei imutável do progresso. Os caminhos traçados por Deus não serão nunca desviados pela vaidade dos homens, que caem pela própria falta de consciência. As vidas sucessivas são incontáveis, da pedra à árvore, dela ao animal e do animal ao homem. É uma extensão de tempo que se perde na noite dos milênios, mas o espírito é o mesmo, dentro da sua substância divina, como divina essência de Deus. Também nós, desencarnados, ainda que já possuindo relativo conhecimento, adquirido na escola do tempo, não nos conhecemos direito e pesquisamos a nossa gênesis, buscando a glória de Deus pelos seus feitos inimitáveis. O de que precisamos mais urgente, para o nosso bem, é procurarmos entender e viver o amor, com as suas inumeráveis divisões, para que a nossa consciência se tranquilize em todos os seus aspectos de vida. Devemos pensar na reencarnação, e ler tudo sobre tal lei divina, meditando sobre as múltiplas existências que já tivemos e procurando melhorar a nossa vida, baseando-nos na vida de Jesus, para que o Cristo possa despertar em nossos corações, indicando-nos o caminho do céu da consciência. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 167, Objetivo da reencarnação. Reencarnação é um processo de despertamento da alma. As vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza. É, pois, uma depuração constante em rumos variáveis. Ela é uma das leis de Deus, e se encontra fixada na eternidade para ajudar seus filhos a compreenderem a si mesmos,
a serem obedientes aos programas do Todo-Poderoso. É certo que o espírito progride no mundo espiritual, sem a participação do corpo físico. Este é um dos primeiros degraus do progresso da alma. O estudioso de espiritualismo, que já se libertou de comandos deliberados para sua compreensão, chega à conclusão de que o mundo físico e o espiritual se confundem, que tudo vem de Deus na sua maior expressão de amor. Se o Senhor criou essas modalidades de progresso, certamente porque viu que era bom. Os meios de despertamento das almas são infinitos. Quem deseja ficar parado no tempo e no espaço sofre as consequências dessa inércia. Quem abre a mente para o estudo, para todos os tipos de análise acerca da vida, encontra ou começa a encontrar a verdade, e ela ajuda a sua libertação. Em muitos casos, a reencarnação se expressa como justiça em variados ângulos da lei. O que chama de expiação da alma, em se enfrentando às reencarnações, não passa de processos de evolução do espírito, visto que todos passam por isso. Enfim, são caminhos indispensáveis ao bem-estar de todo o rebanho para a purificação, se é o termo, dos filhos da criação. Cada corpo que o espírito recebe na terra é uma bênção de Deus em seu caminho, porque significa um degrau que sobe para a eternidade, sendo que ninguém regride. Sempre estamos avançando para nossa própria liberdade. O processo reencarnatório está sofrendo limitações inumeráveis em todos os países. São dificuldades que os espíritos estão sofrendo por estarmos passando por fechamento de ciclo evolutivo. São também meios de depuração espiritual, que estão sob o controle de Deus, que tudo sabe de Jesus, e compreende o porquê de todas as catástrofes morais e mesmo físicas que se passam e que deverão surgir. A dor é, pois, o anjo divino que deve aparecer com frequência no cenário da terra, para salvar as criaturas de maiores distúrbios. Quem nega a reencarnação recusando-se a meditar sobre o assunto, talvez com medo de que por intermédio dela e pelos seus processos variáveis venham a mudar de posição onde se encontram, em situação de mando e abundância de ouro, se esquece que lei é lei, principalmente a de Deus. Em verdade, nada existe que não vive e torne a viver incessantemente, e reafirmamos que se muda de corpo quantas vezes forem necessárias, sendo eles degraus para que se conheça a luz na sua intensidade de amor. O objetivo da reencarnação é facultar cada vez mais ao espírito a lucidez da vida e oferecer mais vida para quem procura viver. Uma das linhas da doutrina dos espíritos é anunciar essa lei divina em todos os seus aspectos e falar em voz alta esse nome, reencarnação. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 168, número de reencarnações. Colocar um ponto final nas reencarnações é ignorar as distâncias imensuráveis que o espírito deve percorrer nas linhas da evolução, a qual chamamos de despertamento. As vidas sucessivas mais grosseiras têm duração breve. À medida que o espírito vai se depurando, ele, automaticamente, vai saindo de uma faixa reencarnatória para entrar em outra de maior pureza. O crescimento da alma requer corpos mais sutis e com maiores possibilidades espirituais, de modo a permitir a ela dominá-los em todos os sentidos. A reencarnação na Terra é necessária até a depuração da alma tendo, portanto, certo limite, se assim podemos dizer, mas a depuração necessária ao espírito que transita neste planeta pode não ter a mesma correspondência em outros mundos por onde o espírito vai passar. E o espírito, bem o sabemos, deve passar por muitos mundos para granjear experiências, cultivar valores e se integrar no amor, aquele ainda desconhecido. Quando se fala em depuração da alma, não se quer dizer que ela se encontra suja, nem foi feita inferior, cheia de defeitos. O próprio livro básico da doutrina nos fala que o espírito foi feito simples e ignorante, carregando no seu mundo interno todos os valores a serem despertados pelo tempo e pelas bênçãos do Criador, porque, se Deus é a perfeição, não poderia criar nada imperfeito.
A reencarnação é uma lei universal para todos os espíritos e para todas as coisas. As vidas múltiplas estão ligadas ao progresso, que é força natural de Deus dentro da sua casa universal. A cada passo que o espírito dá, pelos processos da reencarnação, desabrocham dons no seu mundo interno, conferindo-lhe cada vez mais vida. A consciência é um mundo e cada